Vamos introduzir os ponteiros em linguagem C. Ponteiros são apontadores, são variáveis que armazenam ou apontam para uma posição de memória. O scanf, quando nós utilizamos para fazer a leitura de uma variável, a gente coloca um e-comercial na frente do nome da variável, indicando que nós estamos armazenando aquele valor lido, né, num endereço de memória utilizado lá por aquela variável. Já o operador asterisco, ele é um operador que trabalha dizendo para o programa que ele vai usar uma variável que é um ponteiro, que é um endereço de memória, e que tem lá um tipo específico. Por exemplo, apontar para um caractere, apontar para um inteiro, apontar para um outro tipo de dados. Um exemplo básico aqui, então, com o qual nós temos trabalhado, é esse programinha aqui para manipular a apresentação de um vetor. Notem, então, que assim, aquele asterisco ali para o argv, que também é um vetor, né? Ele está apontando ali para uma posição de memória na qual os argumentos são passados para o programa, né? Então, por exemplo, quando você chama lá winword exe espaço o nome do teu arquivo, documento.doc, o documento.doc é um argumento, né? Então, está sendo passado aí dentro dessa função. Isso a gente vai ver essas funções mais para frente. Vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Esse exemplo nós temos trabalhado aí com a questão do loop, a questão dos vetores. O que, que a gente tem? A gente tem a declaração na linha 7 de um vetor de tamanho. O tamanho está definido na linha 4 como sendo de 5, e ele foi preenchido com os caracteres A, B, C, D e E, porque ele é do tipo char. Na linha 10, nós temos a variável loop indo de 0 até tamanho, até 5, né? Enquanto ela for menor que 5, avançando sempre em 1. E nas linhas 12 e 13, estão sendo mostrados ali os conteúdos correspondentes à posição, né, do vetor, posição 0 até 4, as 5 posições, e o conteúdo que eu tenho lá dentro, né, que está sendo mostrado na linha 13. Então, isso é o que a gente usou até agora. E o e-comercial? Bom, agora eu tenho esse mesmo programinha aqui com uma informação a mais ali. E essa informação a mais, que está ali na linha 14, corresponde à posição de memória ocupada pelo conteúdo ali da variável vetor, né? Então, a variável vetor ocupa posições subsequentes ali na memória, né? E essas, como é do tipo char, é um byte, né? Então, ela está avançando ali de 1 em 1. Vocês estão vendo ali nas posições que, a partir do e-comercial, que me traz a posição de memória, eu estou fazendo por meio da indicação %x, que é um número hexadecimal, a indicação da posição de memória, onde eu tenho as minhas variáveis do tipo vetor. Então, vejo que, como eu declarei com 5, automaticamente ela está ocupando 5 posições de memória, cada uma correspondente ao espaço necessário para armazenar uma variável do tipo char. Se eu declarar essa mesma situação usando um int, eu vou usar mais memória para cada posição desse vetor. E o asterisco? Aqui vamos ver um exemplo usando o asterisco. Vejam na linha 15 do programa que agora eu tenho o endereço que é apontado. O que é o endereço que é apontado? É o endereço onde eu tenho lá a minha variável do vetor. E quando eu faço ali, vejam na linha 15, o vetor mais loop, eu estou apontando para um endereço do vetor mais a variável loop. Então, no primeiro caso ali, o endereço do vetor é 62FE10, mais 0 fica ele mesmo, e nesta posição eu tenho a primeira posição do meu vetor, que é o caractere A. Então, vejam que o que foi feito aqui, em essência, é o mesmo que foi feito anteriormente. Só que agora eu estou usando um operador asterisco ali, que é um operador de ponteiro, para proporcionar que eu tenha acesso a essa posição de memória. Vamos aqui agora ampliar esse exemplo.
que eu posso fazer também? Eu posso fazer, já que eu estou trabalhando com posições de memória, se eu quiser somente saber a posição de memória, ao invés de colocar ali, como na linha 15, um asterisco na frente ali daquele parênteses, né, para mostrar ali o meu vetor mais o loop, eu posso, como na linha 16, colocar simplesmente o vetor mais o loop. Isso vai me trazer o endereço de memória. Agora, notem que isso daí é o endereço de memória, né? Eu estou alterando a posição apontada pela memória. O que seria uma coisa errada de se fazer agora? Se eu tentar, como foi colocado ali agora na linha 16, trocar o %x, né, que seria a representação hexadecimal do endereço de memória, para tentar ver o caractere, né, como eu estou trabalhando com posição, se eu tentar compilar o programa assim, ele até vai compilar, mas ele vai me apresentar, ao invés de um caractere, uma coisa ali que ele não sabe o que apresentar, porque não existe ali um caractere agora, né? Eles têm ali um endereço de memória, né? Ele tem um número hexadecimal que corresponde à memória. Então vejam aí que a gente tem que começar a se habituar com essas representações, praticar, tomar cuidado para não fazer nenhuma operação incorreta, que às vezes até no momento ali de compilação, no momento que a gente está pensando dá certo, mas depois vai provocar aí problemas na execução do programa. Eu também posso ter asterisco, asterisco, que é um ponteiro para um ponteiro. Então vamos ver um exemplo aqui passo a passo para compreender isso. Primeiro momento, eu tenho aqui um caractere letra sendo declarado e eu vou fazer a exibição %x de um número hexadecimal que corresponde ao e letra, ou seja, o endereço de memória da variável letra. Como letra recebeu o A, nesse endereço apontado ali, né, pelo E comercial, que corresponde à posição da variável letra, eu tenho o valor dela armazenado. O A que foi atribuído na linha 5 do programa. Vamos avançar um pouquinho agora e vamos fazer um ponteiro para essa variável letra. Então, na linha 6, eu tenho agora a declaração de um ponteiro. Vejam que esse ponteiro tem o mesmo tipo que a variável, porque ele vai apontar para uma variável caractere, então ele tem que saber o tamanho dessa variável, não é? E na linha 7, eu tenho a atribuição de que o ponteiro, que é uma variável que armazena posições de memória, né? Um ponteiro. Ela recebe o endereço da variável letra. Então, veja que ele não está recebendo a letra em si, mas sim o endereço dessa variável. E na linha 10, que foi colocado aqui entre a 10 e a 11 para facilitar a visualização, eu tenho lá uma declaração em que eu vou mostrar os conteúdos. Então, vamos lá. Posição de memória versus valor de memória. A variável letra ficou na execução do meu programa na minha máquina na posição 62FE1F e o valor dela é A, que foi atribuído lá na linha 5. O ponteiro para a variável letra ganhou na memória do meu computador aqui a posição 62FE10. E o valor que existe ali dentro é o valor que foi atribuído na linha 7. E que é o ponteiro letra que recebeu exatamente o valor da posição de memória da variável letra, que é a mesma, né? 62FE1F. Então vejam que o ponteiro está na posição 62FE10 e o valor dele é 62FE1F, que também é uma posição de memória. Tá? Então, esse valor 62FE1F é a posição de memória da variável letra. Então, veja que eu estou apontando para ela, né? Eu estou armazenando a posição de memória dessa variável dentro de uma outra variável. Isso tem uma utilidade incrível aí quando nós vamos trabalhar com estruturas de dados do tipo lista que permitem construir todas as outras. Continuando o nosso exemplo, nós temos agora linhas 12 e 13, nas quais nós vamos dar uma olhadinha nesse ponteiro para a variável letra, utilizando um E comercial e utilizando um asterisco. Vamos ver.
que eu posso fazer, então, da execução desse programa? Ele me mostra as posições e ele mostra o que eu já tinha visto, né? O valor que o ponteiro para a variável letra tem é o valor da posição da variável letra. No entanto, eu posso saber qual é o valor do conteúdo dessa posição, que é o conteúdo da variável letra. Como que eu faço para obter o valor do conteúdo? Eu peço por meio da indicação do asterisco que vocês estão vendo lá na linha 12 e 13 ali do programa, e a partir dali eu peço para ver compatível com o tipo de dados 1% C. Continuando, eu tenho agora um ponteiro para um ponteiro. Então, na linha 8, agora, eu coloquei assim. Eu tenho um ponteiro para ponteiro, ele tem um nome, eu coloquei ali ponteiro, ponteiro, letra, o nome é indiferente, e ele é do tipo caractere. Na linha 9, esse ponteiro para um ponteiro recebe o endereço do ponteiro letra, que tinha sido previamente definido na linha 6 do programa e que já recebeu na linha 7 o endereço da variável letra. Então vejam bem, o ponteiro letra tem o endereço de memória da variável letra e o ponteiro para o ponteiro tem o endereço de um ponteiro que aponta para uma outra posição de memória. Embora pareça confuso, isso também tem uma utilidade bastante grande dentro da programação. Não é tão difícil assim de entender, é só prestar atenção. Nas linhas 16 e 17, nós vamos ter a representação desses conteúdos, dadas lá pela posição de memória do ponteiro para ponteiro letra e depois pelo conteúdo em si dele. Vamos ver como fica a execução. A execução agora vai me mostrar alguns outros conteúdos, e desses conteúdos eu tenho assim: o ponteiro para o ponteiro recebeu uma posição de memória para ser colocado lá no processamento do meu programa, que é 62FE08. Por óbvio, é uma posição diferente daqueles outros. O valor dele é 62FE10. Mas quem é 62FE10? O que tem nesta posição de memória 62FE10? Tem o ponteiro para a variável letra. A posição dele na memória, que ele ganhou quando o programa foi executado, foi essa. Vamos colocar mais uma linha aqui agora. O ponteiro para o ponteiro vai me mostrar agora, pelo E comercial, o valor da posição em que ele está, e o ponteiro para o ponteiro vai conseguir apontar para o valor final, né? Então, isso vai ser feito aí nas linhas 18 e 19, que foram acrescentadas ao programa. Vamos ver lá, então. O ponteiro para o ponteiro está apontando para a posição 62FE10. A posição 62FE10 é a posição de um ponteiro que aponta para a variável letra. E a variável letra tem um valor, que é o valor A. Portanto, a execução da linha 19 do nosso programa, que dá para ver ali por baixo, quando no último trecho aparece ponteiro, ponteiro, né, um asterisco, asterisco, ponteiro, ponteiro, letra, ele está me trazendo o valor que está na posição de memória apontado pelo ponteiro para o qual ele aponta. Ou seja, eu estou transferindo essas posições de memória entre os meus diversos apontadores de programa. Eu estou tecnicamente tendo uma posição de memória que armazena conteúdo que é talvez útil para mim, que seria esse valor da letra A, e as outras posições de memória que armazenam endereços que eu vou manipular para poder trabalhar no meu programa. Essa manipulação a gente vai ver mais adiante na disciplina, trabalhando com a questão de tipos de dados que são abstratos, construídos pelo usuário, do tipo lista, fila, pilha, árvore, que vão
basicamente trabalhar com posições de memória usando esses operadores. A gente, obviamente, não precisa saber essas posições, inclusive porque elas vão mudando. Isso vai permitir que a gente tenha uma utilização melhor do conteúdo da máquina. Leia as obras que foram indicadas e pratique. Isso é muito importante para que você domine esse conceito.